porque hoje eu posso desfrutar, eu consegui ter boas escolhas na minha vida. A escolha do meu marido, eu consegui fazer boas escolhas a respeito da minha profissão, de quem eu sou, e isso me trouxe destino, isso me trouxe propósito, isso me trouxe a revelação do meu chamado. Sejam muito bem-vindas ao podcast Com Amor Lari, um podcast que foi criado para trazer mesmo palavras, reflexões, bate-papo a respeito de vários temas, de vários assuntos de interesse da mulher, da jovem que deseja mesmo se relacionar, criar famílias. Nós iremos abordar sobre muitas coisas, sobre liderança, enfim. Começaremos aqui uma jornada de muito conteúdo que eu espero que edifique a sua vida e que possa mesmo transformar a sua vida. Mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar para aquelas que ainda não me conhecem. Então, eu sou Larissa, eu sou casada com o pastor Danilo, nós somos pastores da Igreja Voe aqui em Bauru. E eu sou mãe de 3, eu sou mãe do Cauã, da Lara e da Yasmin. Mas no decorrer aqui do podcast, nós teremos assuntos também sobre maternidade, onde eu trarei experiências, irei compartilhar um pouco mais da minha história. Mas para a gente começar essa jornada tão maravilhosa, eu não poderia começar de outra forma, senão falando sobre ser mulher, quem Deus te criou para ser. Nós escutamos muito sobre vários tipos de mulheres, hoje sobre empoderamento feminino e tantas coisas, mas eu quero trazer aqui mesmo palavras à luz da Bíblia, aquilo que como Deus te vê, como a palavra nos descreve. Então, tudo que nós vamos falar aqui nesse podcast é realmente à luz da Bíblia. Então, nós iremos trazer a Bíblia mesmo de uma forma viva e aplicável para a nossa vida. Então, vamos começar falando sobre o nosso tema. Conhecer o amor de Deus, primeiro que não sei quantas que estão aqui, mas já se depararam ou já tiveram esse contato com o amor de Deus, Porque é o amor de Deus que nos permite viver a plenitude de quem somos, Então, se você está tendo esse primeiro contato e está conhecendo a Deus através desse podcast, eu quero te falar, se prepare para uma caminhada extraordinária e maravilhosa, imersa num amor tão grande, que vai te trazer revelações preciosas ao seu respeito e sobre quem você é e o que você pode e irá fazer em Deus, Então, primeiro, conhecer o amor de Deus te faz viver de acordo com o que você foi criada para ser, liberta, livre de comparação, de julgamentos, carregando toda a autoridade de filha. Porque quando nós conhecemos a Deus e nós nos entregamos a esse amor, nós passamos a ser filhas. Mas primeiro nós precisamos entender como que nós fomos criadas. E eu gostaria de ler com vocês versículos que se encontram em Salmo 139, de 13 a 17, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. O que esse versículo está dizendo? Que Deus ele te formou de forma terrivelmente maravilhosa, que cada detalhe seu foi desenhado minuciosamente por Ele. Ou seja, você não é um erro, você não é uma gestação indesejada, não importa a forma como você foi gerada, o que importa é que Deus te formou antes mesmo de você ser gerada no ventre da sua mãe. Ele sonhou com você. Você é maravilhosa, você é espetacular, porque o Criador te formou e te formou para algo extraordinário, como diz aqui, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Porque Deus, Ele não só te formou, mas Ele tem toda uma trajetória linda para você, escrita no livro dele. Os teus dias já foram determinados por Ele, antes de qualquer um deles existir. Então, primeiro você precisa entender quem te criou, quem te formou. Foi o Senhor, foi Deus Pai quem te criou de forma maravilhosa.
Quando nós temos clareza disso, nós começamos a ter a nossa identidade bem definida. E nós precisamos saber quem somos nele para poder viver de acordo com o que ele estabeleceu e desfrutar de tudo aquilo que ele já determinou para a gente. Então, você não é um erro, que isso fique claro na sua mente. E quando nós entendemos isso, nós passamos a aprender algo muito precioso, que é que o que as pessoas pensam não nos definem, que as circunstâncias externas e nem as situações momentâneas nos definem. Não são essas coisas, não são as pessoas, as circunstâncias, as situações, não. Quem te define é o seu pai que te criou, é o que ele pensa ao seu respeito, é o que ele diz ao seu respeito, é o que ele te criou para ser. Então, muitas vezes a gente se preocupa com o que o outro está pensando, com o que o outro está falando, ou a gente se deixa afetar por aquela situação difícil que nós estamos enfrentando e muitas vezes nos sentimos frustradas, derrotadas, angustiadas, amarguradas. Mas isso não nos define. Esse lugar de dificuldade não é um lugar onde você deve permanecer. Em Romanos diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Você não tem um espírito que te escraviza. Você não precisa ser escrava das situações momentâneas, das circunstâncias difíceis ou do que as pessoas pensam ou falam ao seu respeito. Não! Você é livre de tudo isso porque Deus te criou para ser extraordinária. Você é filha de um pai perfeito. Ele te adotou como filha e a partir desse momento, nada externo mais importa, é só o que ele pensa ao seu respeito. E para começarmos essa trilha, a trilhar esse caminho de identidade bem definida nele, antes de tudo, nós precisamos passar por uma antessala do despejo. Essa antessala, eu costumo pensar nela há muitos anos, ela fez parte da minha vida, num momento muito crucial. Quando eu pensei sobre ela, e eu escrevi sobre ela no meu livro, que depois eu vou compartilhar com vocês, mas foi um lugar onde, não é um lugar físico, tá? Mas é um lugar onde eu me coloquei no mundo espiritual, um lugar onde eu precisava renunciar e abrir mão de coisas que me limitavam, que me impediam de viver aquilo que Deus tinha para mim. Então, nessa antessala, nesse lugar, que não é um lugar físico, mas é um estado onde você se coloca, você precisa aprender a renunciar tudo aquilo que te impede de viver o extraordinário de Deus. Então, ali você tem que deixar orgulho, soberba, altivez, autossuficiência, às vezes pecados que se tornam pecados de estimação, que você continua fazendo e é a mentira, e é às vezes a preguiça, a procrastinação, coisas que vão nos aprisionando, são crenças limitantes, pensamentos negativos, coisas que você perde o controle. E quando você dá lugar a essas coisas, é como se fosse sendo colocado grades em torno de você que te aprisionam. E aí você tem lá dentro uma águia pronta para voar, porque foi assim que Deus te criou para ser, mas aprisionada por todas essas coisas que você mesmo cria e se permite viver. Então, quando nós entramos nessa antessala, aqui nós temos que deixar todas essas coisas. E não existe lugar melhor do que aos pés de Jesus. Ele que já levou sobre si todos os nossos medos, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Nele nós encontramos perdão, nele nós encontramos recomeço, nele nós encontramos força para continuar. Na verdade, para recomeçar uma história como filhas. E recomeçando, nós passamos a valorizar o que Deus diz ao nosso respeito. Então, sai desse lugar de vitimismo, sai desse lugar de dor, saia do fundo do poço. Deus, Ele te tira do fundo do poço, mas Ele não te tira de um lugar confortável. Às vezes você se acostumou a essa circunstância difícil, a toda essa situação, e você, ao invés de abrir mão disso, porque acaba sendo mais fácil permanecer nesse lugar de conforto, onde tudo está errado, do que você renunciar, porque isso vai doer. Renunciar é quebrar orgulho, mexe muito com aquilo que está lá dentro, mas isso vai te levar para um lugar melhor. Então não se contente com um lugar confortável, mas
Passe mesmo por esse processo para que você viva o melhor em Deus como filha. E só uma pessoa nesse mundo pode impedir você de reconhecer essa verdade, que é você mesma. É você mesma nesse lugar de conforto, de vitimismo, de amargura. Então decida, se posicione hoje a se enxergar como filha, se posicione hoje a abrir mão dessas coisas que te impedem de viver uma nova história com Deus. Se permita passar pela metanoia. Lá em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformei com este mundo, mas sede transformada pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus, para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade dele. Quando você tem a sua mente transformada, quando você se permite passar por esse processo, você está pronta e apta para desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na palavra fala que assim como o homem pensa, ele é. Então aquilo que você pensa ao seu respeito vai se tornar uma verdade na sua vida, né? Então, olha só, nós somos seres humanos, nós temos as nossas emoções. Emoções geram pensamentos. Pensamentos geram comportamentos. Então, quando fala na palavra que assim como o homem pensa, ele é, nós temos que aprender primeiro uma coisa muito importante sobre isso, que quando nós vivemos uma vida com Deus, quem nos governa é o nosso espírito. E quando o nosso espírito governa, o nosso espírito está acima das nossas emoções. Então, quem determina o que vai ser gerado no nosso pensamento não são as emoções, mas é o nosso espírito alinhado com o Espírito de Deus. Então, pensamentos de Cristo são gerados em nós quando o nosso espírito está alinhado com o Espírito de Deus. Por isso que é importante você entender que, como filha, você precisa gerenciar as tuas emoções. Você precisa colocar elas no lugar delas. As emoções precisam vir e ir, elas não devem permanecer. Porque quando elas entram nesse lugar de permanência, você vai entrando para aquele lugar de amargura, de tristeza, onde nós falamos que você tem que sair. Então, não se deixe permanecer nas tuas emoções. Mas você pode sim sentir, você deve chorar, você deve sentir a emoção difícil, mas ela precisa ir embora para que o Espírito governe. Porque quando o Espírito governa, e aí atitudes de filha são geradas. Então nós precisamos entender que filha tem acesso ao coração do Pai. Filha tem acesso ao palácio. Filha pode assentar na mesa real e desfrutar do que o reino proporciona. Filha tem que ser exigente, não se contente com qualquer coisa. Se você está fazendo uma escolha de um marido para a sua vida, seja exigente. Escolha segundo a palavra, um homem temente a Deus. Faça uma escolha sábia, porque você é filha do rei. E filha do rei tem direito sim a fazer escolhas que são escolhas do reino. Então não escolha de qualquer forma a pessoa com que você vai passar o resto da sua vida. Se você é uma pessoa já casada, que já construiu um casamento, você também pode desfrutar do reino no seu casamento, como filha. Estabeleça mesmo um altar de adoração a Deus. Traga o palácio para dentro da sua casa, porque uma filha, ela traz a atmosfera do pai para dentro da sua casa. Comece a mudar o ambiente do seu lar. Comece a mudar a atmosfera para que os teus filhos e o teu marido sinta mesmo um ambiente, uma atmosfera do céu, porque você chamou à existência essa atmosfera dentro da sua casa. Então, filha do rei, ela pode desfrutar de tudo que o reino proporciona. E isso é onde ela está inserida. Se você é profissional, chame também essa atmosfera no seu trabalho. Seja uma mulher onde as pessoas irão olhar, uma mulher ou uma moça, onde as pessoas irão olhar e falar o que está acontecendo com ela. Porque você carrega a presença do pai, porque você carrega a identidade de filha. Isso impacta as pessoas que estão à nossa volta. A forma como nós vivemos, com certeza, influencia aqueles que estão ao nosso redor. Então, como filha, você pode sim transformar o ambiente onde você está. Porque onde você entra, o Espírito entra com você, o Espírito Santo entra com você. Se você está na sua escola, se você está na sua faculdade, se você está no seu trabalho, aonde você estiver, filha é filha. E filha desfruta do que o reino proporciona e chama a existência, a atmosfera do céu por onde ela passa. Então, eu quero deixar isso para você, essa palavra preciosa. Eu espero que você consiga se enxergar mesmo como filha e desfrutar mesmo de uma vida como filha, né? Então,
Vá agora para essa antessala do despejo. Vá para esse lugar, faça uma oração de entrega. Entregue tudo aquilo que você sente que te limita, que te aprisiona, que te segura num lugar de estagnação. Sabe, saia desse lugar, se posicione, deixe aos pés da cruz, deixe aos pés de Jesus. Ele vai te dar estratégia, sabedoria para sair desse lugar e ele te faz filha, uma filha que pode desfrutar do melhor que o Pai tem para ela. Então, faça essa oração, se esvazie de tudo isso e deixe-se abraçar pela paternidade de Deus e desfrute de um novo tempo com Ele. Sabe, eu já passei por esse lugar, como eu já disse antes aqui no podcast. Eu já tive que passar por essa antessala do despejo e eu tive que renunciar muitas coisas, mas existe algo tão maravilhoso nisso, porque hoje eu posso desfrutar, eu consegui ter boas escolhas na minha vida, a escolha do meu marido, eu consegui fazer boas escolhas a respeito da minha profissão, de quem eu sou, e isso me trouxe destino, isso me trouxe propósito, isso me trouxe a revelação do meu chamado, e eu posso desfrutar agora de tudo que Deus tem para mim, porque eu sei quem eu sou nele, eu sei o que a palavra fala ao meu respeito e onde eu posso chegar com ele. Então que isso te encoraje mesmo a buscar por essa jornada como filha. Né? E do meu coração para o seu coração, mergulhe nessa jornada maravilhosa, se permita ser moldada, transformada e amada por Ele. Muitas vezes nós nos impedimos de ser amadas, então desbloqueie isso, sabe? Quebra toda a resistência em relação a isso e se permita ser amada por Deus. Entre nesse lugar de vulnerabilidade, mas para que você saia mesmo cheia da certeza de quem Ele te criou para ser. Fica essa palavra para você, do meu coração para o seu coração, com amor, Lari.